E hoje tem surpresa, tá? No meio da live, de um texto que eu amo, muito poderoso, muito poderoso mesmo, e que eu quero compartilhar com vocês. Bom, algumas lives, né, eu coloco esse título, né? Cuidando das relações, né? Porque são alguns temas que eu acho que são importantes, tá, gente? Da gente trabalhar, da gente verificar, porque são coisas que podem, de fato, né, nos adoecer e adoecer as nossas relações, que é um bem precioso, né, na nossa vida, são as nossas relações, são uma atitude, assim, que expressa muita saúde emocional, é a gente ter boas relações, é a gente ter relações saudáveis, né? A gente conseguir construir a partir das relações, desenvolver, né? E viver aquilo que as relações têm de melhor para nos oferecer, que é a troca, que é o afeto, que é o aprendizado, que é o crescimento, que é se perceber, né? Mas isso que a gente vai trabalhar hoje fala tanto sobre as relações quanto sobre nós mesmos, tá? Então o tema de hoje é cuidando das relações, o perigo da justificativa. Então, essa palavrinha justificativa, gente, vocês vão ver o poder, né, de destrutividade que ela tem, né, e que é, vamos dizer assim, um dos instrumentos, um dos mecanismos mais usados pra gente não crescer, pra gente não desenvolver, pra gente se manter nas nossas zonas de conforto destrutivas, né, muito comum dentro do processo terapêutico, né, muito natural acontecer, mas que a gente precisa ter consciência para romper aí com esse instrumento, né? E poder crescer na vida, se responsabilizar e estar poderoso na vida, tá bom? Então, justificativas, o perigo das justificativas é o tema de hoje, tá? Antes de começar, eu gosto sempre de ler uma frase, a frase de hoje. A única pessoa que não pode ser ajudada é aquela pessoa que culpa os outros. Carl Rogers. Então, é bem sobre o tema. Oi, Deco! É bem sobre o tema de hoje, tá? Gente, quem quiser pode ir fazendo perguntas, essas coisas, no final eu vou tá respondendo todo mundo. Então, justificativa, gente, é uma capacidade, é um instrumento, na verdade, emocional, que a gente chama de mecanismo de defesa, é uma conduta que a gente chama de mecanismo de defesa. O que são os mecanismos de defesa? Eu tenho até uma live só exemplificando vários mecanismos de defesa e tenho também uma série lá no meu canal do YouTube. Mas basicamente, gente, o mecanismo de defesa são instrumentos psicológicos, atitudes, né, e comportamentos que a gente tem, emocionais, psicológicos e vivenciais, para não ter que sair da nossa zona de conforto, ou seja, não ter que encarar uma dificuldade, um erro, um defeito meu, né? Não ter que me responsabilizar por uma situação que não tá legal, né? Não ter que lidar, né, com uma emoção ou com um sentimento que eu tenho medo, que eu tenho dificuldade. Então, os mecanismos de defesa fazem com que a gente não acesse coisas, né, que a nossa autoimagem não permite. Então, parte do processo de autoconhecimento e parte do processo de desenvolvimento de saúde emocional tem a ver com a gente ir abrindo mão desses mecanismos de defesa para que a gente possa estar mais inteiro, se percebendo, né, entendendo melhor as nossas dificuldades, se responsabilizando pelas coisas da nossa vida. Afinal, essa é a única saída, né, pra gente construir, pra gente se desenvolver, pra gente ter saúde emocional, é a partir da responsabilidade. E a justificativa, gente, é um mecanismo de defesa, né, inato, né, assim, é o melhor mecanismo de defesa. Tem o melhor mecanismo de defesa pra eu não me responsabilizar, pra eu não lidar com parte da minha humanidade, do que falar que eu fiz uma coisa por causa de fulaninho, por causa de ciclaninho, por que fulaninho acha isso, por que fulaninho fez aquilo, ou por causa dessa situação. Não tem, né? Então, a justificativa é um mecanismo de defesa, nos atrapalha muito nas soluções da vida, nas construções de vida, atrasa muito o nosso processo de desenvolvimento pessoal e é um instrumento que a gente aprende desde pequeno. Quem nunca viu pai, mãe, avô, professor, amigo, tendo uma justificativa, justificando uma atitude, né? Justificando um erro, justificando uma dificuldade. Todo mundo já viu. Então a gente aprende desde muito novo esse instrumento. E só que a questão é essa, né, gente? É que toda vez que a gente se retira, toda vez que a gente retira a nossa responsabilidade, o nosso poder pessoal daquela situação diminui. E a gente fica, então, vitimizado naquela situação. Então, assim, existe um benefício inicial na justificativa que é não doer.
aquilo não me gerar uma dor de ter que reconhecer a minha humanidade. Porque sim, às vezes reconhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, pode doer emocionalmente, porque a gente tem medo, né? A gente tem medo de reconhecer a nossa humanidade. A gente aprendeu a vida inteira, né, de que algumas características humanas, como por exemplo, errar, não saber alguma coisa, ter dificuldade com alguma coisa, são coisas que a gente tem que esconder. Então a gente passou a vida inteira aprendendo isso. E aí dói a gente reconhecer e se responsabilizar por algumas coisas. Mas fugir disso, gente, é um benefício, vamos dizer assim, imediato. É um benefício imediato, mas que a médio e longo prazo nos prejudica. Enquanto que a gente perceber, se responsabilizar e ter poder pessoal sobre a nossa vida, né, é uma dor imediata, mas que gera um benefício a médio e longo prazo, tá? E eu vou estar explicando um pouquinho como que essa questão da justificativa tanto nos adoece como adoece as nossas relações, tá bom? Então, veja, sim, né, um mecanismo de defesa, um mecanismo de fuga, né, da sua responsabilidade pessoal, um mecanismo que expressa medo de reconhecer, né? Então, veja, eu tô dentro de um relacionamento, né? O que geralmente acontece? Tem uma briga, uma desavença, uma situação que não foi legal. Gente, aí pode ser qualquer relacionamento, pode ser relacionamento de pai e filha, pode ser relacionamento de marido e mulher, namorado, pode ser relacionamento de amigos. Aí houve um desacordo ali, houve uma discussão, uma dificuldade, uma questão, né, onde a gente se estranhou. Qual é a tendência das pessoas? Né? Em vez, eu estou falando, olha, não gostei que você fez isso, isso e isso. Qual a tendência dessa outra pessoa? Ao invés dela acolher isso que eu tô falando, mesmo que ela não concorde, ela fala, olha, não concordo, mas eu vou pensar sobre isso, etc. Não, ela fala assim, mas você, lá. Então, um mecanismo de defesa. Se eu entendo, né, gente, uma crítica, e sendo uma crítica, é isso, né? Uma crítica dentro de uma relação. Se eu entendo uma pessoa, né, denunciando um comportamento destrutivo meu, denunciando uma atitude que eu não gosto, denunciando um abandono, alguma coisa, e imediatamente a minha atitude, ao invés de acolher, é me defender, né? Eu tô me justificando, e aí me justifico a partir do outro, não consigo perceber a minha responsabilidade naquilo ali. Ou seja, eu não cresço, não tenho possibilidade de crescimento a partir daquilo que o outro tá me oferecendo. E a minha relação também não cresce. Porque o que acontece a partir disso? Fica nhaca, né? Fica o problema. Porque se eu faço isso por causa de você e você faz isso por causa de mim, e aí? Então tá, vamos ficar aqui, os dois, fazendo besteira, né? Sem ninguém se justificar. E por isso eu sempre falo, né, gente, muito, que a autoestima faz parte da autoestima, né, a nossa maturidade, a nossa leveza em reconhecer as nossas humanidades. Ou seja, o fato de eu reconhecer que eu tive uma atitude que não foi legal, que eu tive uma atitude que foi destrutiva, que eu tive uma atitude... Veja, isso é uma atitude corajosa, é uma atitude de amor, é uma atitude de compreensão, porque eu entendo com isso de que aquilo não me define e que aquilo é parte da minha humanidade. E é isso mesmo, isso é a nossa humanidade, né? Nós em alguns momentos vamos acertar e em momentos nós vamos errar. E o que a gente faz com esse erro é o que vai definir se a gente vai crescer ou se a gente vai continuar parado na zona de conforto e na destrutividade. Se eu pego esse erro e cresço e evoluo e consigo perceber qual é a minha responsabilidade, eu tô lançando nessa situação um poder pessoal. Eu posso até fazer um questionamento pro outro futuramente. Olha, mas perceba como você me atiça com isso, ou como você age assim e isso me provoca. Tudo bem. Mas veja, um erro, gente, não justifica o outro. Cada um precisa pegar a sua fatia de bolo e entender que isso é um ato de saúde emocional e de coragem, de responsabilidade e de poder. Porque ter poder na vida é entender que eu sou a principal agente da minha vida. Eu não vou abrir e falar que ninguém faz, né, eu decidir nada ou que ninguém... Não. Mesmo diante de uma situação complicadíssima, eu ainda vou escolher a minha atitude. Pode vir alguém berrar e gritar na minha cara. A decisão de empurrar essa pessoa, a decisão de dar um tapa nessa pessoa é minha. Por mais que ela esteja me provocando, é minha decisão. E eu não vou abrir mão dessa decisão e não vou lançar pra ninguém, porque isso me tira do poder da minha vida. Isso me tira do meu poder pessoal, da construção e da escolha que eu posso ter na minha vida. Então, veja, a justificativa, ela é muito danosa, muito. Então, a justificativa, ela tá desde
o nosso medo de reconhecer, né, parte da nossa humanidade, até o medo de reconhecer a nossa potência. É engraçado falar isso, né? Nossa, Adri, então eu tenho medo de ser poderoso? Tem. A gente tem medo de ser poderoso, a gente tem medo de ser, vamos dizer assim, responsável e, vamos dizer assim, ter poder na nossa vida. Então, por quê? Porque isso nos coloca em evidência, né? Ter poder nos coloca em evidência, né? Ser responsável, né? Nos coloca imprescindivelmente na nossa vida. Tudo tem a ver com nós, né? Então nos coloca em evidência, nos coloca em vulnerabilidade. E é isso, ter vulnerabilidade, gente, é viver, é estar na vida, é encarar a vida, né? Eu tô aqui, por exemplo, numa live falando com vocês, eu tô me colocando numa vulnerabilidade, eu tô me expondo, né? Mas e aí? E se eu tivesse medo de me expor? Aí eu também não conseguiria fazer essa troca com vocês, aí eu também não conseguiria fazer uma coisa que eu amo, que eu gosto. Então, veja, a justificativa, ela vai punir tanto as nossas relações e destruir as nossas relações, a gente vai estar falando um pouquinho mais disso, como a nós mesmos. Quantas e quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa por nós, justificando que a gente tem que fazer pelo outro, justificando que a gente tá cansado, que deixa pra amanhã, justificando. Então, assim, a justificativa a gente pode usar como uma destruição em vários aspectos da nossa vida, seja nos vínculos, seja na nossa relação com a gente mesmo, no nosso autocuidado, tá? Então, é muito, muito, muito importante a gente estar, antena em pé com as justificativas no momento que a gente estiver ali tentado a fazer uma justificativa. Por mais maravilhosa, porque tem justificativas, gente, que são maravilhosas, incríveis, assim, quase que sem chance de ser questionada. Nossa, demais. Mas sabe o que eu falo para os meus clientes quando eles vêm com uma justificativa? Por amor, eu não vou aceitar a sua justificativa. Nada pra mim pode ser justificativa de você não se cuidar, de você não se proteger, de você não tomar uma decisão construtiva na sua vida. Quando você justifica a sua atitude a partir da atitude do outro, você tá imediatamente tirando o poder da sua vida, saindo da sua vida, deixando de existir na sua vida para fazer com que o outro decida a sua atitude. Então você está lançando a energia da sua vida no outro. É muito tentador, gente, é muito fácil a gente se justificar nas coisas. E eu falo isso pessoalmente, eu também, todos nós aprendemos isso. É muito fácil e é muito simples, é muito ligeiro, a gente já tem isso muito rápido na nossa mente, né? E aí às vezes eu brinco no consultório, não, então eu vou chamar sua esposa, vou chamar seu pai, vou chamar sua avó, vou chamar quem for aqui pra fazer a terapia, pra resolver a sua vida, porque se eu tô ali, né, questionando uma questão e eu tô só justificando o outro, eu fico sem saída. Eu só tô me justificando a partir da atitude do outro, a partir da circunstância, a partir do meu chefe, a partir... Então eu fico sem saída, entende? E a terapia, ela é desconfortável exatamente por causa disso. Porque o elemento mais importante e o elemento que é o tempo inteiro colocado em pauta é você. É você na sua vida, né? Não tem outra pessoa que eu possa colocar pra resolver o seu problema. Não tem como eu chamar a sua esposa e falar, então, olha só, mude isso pra fulaninho mudar aquilo. Não. Eu tenho que mudar porque eu quero. Independente do que vai acontecer naquela relação, se aquela relação vai se manter, se vai acabar, o que vai acontecer, eu tenho que tomar essa decisão eu tenho que tomar uma postura por uma decisão pessoal, minha, intransferível. Intransferível. E se aquela relação não couber uma atitude construtiva que eu decido, aí ok, eu tenho que decidir também o que eu vou fazer com essa relação. Mas o que eu vejo na maioria das vezes, né, gente, é que quando a gente topa o nosso processo, quando a gente topa estar vulnerável, quando a gente desenvolve a autoestima e poder pessoal para reconhecer também a nossa humanidade, tanto as nossas coisas boas, construtivas, capacidades e potências, como também as nossas dificuldades, defeitos, falhas, né? A gente inspira as pessoas começam a também se perceber, né? Parece que ameniza. Quando tá numa coisa de ataque, onde eu fico justificando, o outro justificando, ninguém quer ceder, ninguém cede. Quando alguém se responsabiliza e mostra leveza, veja, você constrói na relação um ambiente seguro, onde as duas humanidades podem existir, onde eu posso existir dentro da minha humanidade e o outro também, né? Nas nossas dificuldades, nos nossos erros. Então isso é um amor seguro, né? Isso é um amor seguro, isso é um amor maduro, né? Que cabe à nossa humanidade, que cabe a mim e ao outro inteiro. Porque é muito fácil a gente amar tanto a nós mesmos quanto ao outro só nos momentos bons, né?
É muito fácil a gente amar o outro quando ele me ajuda, quando ele tá fazendo ali o que eu quero, quando ele não tá me acusando de nada, quando ele tá só me elogiando. E é muito fácil amar nessa hora. Mas e na hora da dificuldade, na hora do defeito e na hora do problema? Entende? A questão é como que isso é colocado dentro da relação. Se é colocado como uma disputa de poder, onde a gente tá aqui disputando quem é certo, quem é errado, quem tem poder e quem não tem, isso não vai ajudar a relação. Agora, se a gente coloca como um lugar, a gente constrói um ambiente amoroso e acolhedor, aonde verificar defeitos, dificuldades não é um problema, é uma coisa ok, aonde ter diferenças é uma coisa ok, ou seja, onde cabe de fato duas pessoas inteiras dentro da relação, se a gente consegue construir isso, aí a gente consegue usufruir de todos os benefícios maravilhosos de uma relação, tá? Então esse é um ponto muito importante de entender como as justificativas nos destroem. Antes de continuar, gente, eu quero ler esse texto, que eu amo ele pra vocês. Calma aí, deixa eu só abrir aqui. Que fala um pouco exatamente sobre o nosso medo do nosso poder. Então, ao mesmo tempo que a gente tem medo da nossa humanidade e das nossas dificuldades, a gente também tem medo do nosso poder, muito mais, né? Quando a gente vai analisando terapeuticamente e aprofundando, né, na humanidade, né, nas questões humanas, a gente vai verificando que realmente, né, o medo de brilhar, de se potencializar, de estar na vida inteiro, né, de estar na vida de fato ativo na sua vida, né, onde não cabem justificativas, é um medo muito grande que a gente tem e que a gente acaba, por esse medo, né, de estarmos expostos, a gente acaba não vivendo, né, a nossa autenticidade, o nosso poder pessoal. Deixa eu só... Ah, é porque tá com um negócio aqui, calma aí. Um segundinho, tenham paciência comigo. Deixa eu ver aqui se resolve agora. É porque tá com um negocinho aqui aberto que eu não quero ver. Nossa, eu já deixo abertinho aqui pra não ter problema. Mas às vezes isso acontece, vamos ver. Tá, deixa eu abrir tudo de novo, calma aí. Calma aí, meu povo. Ai, meu Deus. Agora vai. Agora vai. Abriu a mesma coisa. Tá. Eu não vou desistir, não, porque eu quero ler pra vocês. Porque é muito lindo esse daqui. Tá, deixa eu ir tentando resolver isso daqui. Ai. Tô achando que eu vou ter que abrir mão disso daqui, porque eu não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu acho em outro lugar. Ai, meu Deus. Sabe que eu tô ao vivo. Discurso de... Tá, vamos ver se aqui abre. Não. Vamos ver se isso aqui abre. Ah, não, aqui também não. Gente, daqui a pouco eu vou tentar até o fim, tá? Daqui a pouco até o fim eu vou tentar. Eu tava tão querendo ler pra vocês, mas tá com um negocinho aqui que eu não tô conseguindo tirar. Não. Vamos ver se eu consigo ler assim, calma aí. Oi, oi, Rê! Oi, Rê! Ai, gente, não quero abrir mão disso. Deixa eu ver se eu acho em outro lugar, calma aí. Paciência. Pronto, acho que agora vai. Vamos ver. Aqui. Ah! Então vamos lá, gente. Que bom, vocês estão todos aqui me esperando. Vamos lá. Esse, gente, é um discurso.
É um discurso que o Mandela fez quando ele foi fazer a posse, né, da presidência. E pelo que eu tô vendo aqui, é da Marianne Williamson, que fala assim: nosso grande medo não é o que Nosso grande medo não é de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E à medida em que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos a outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Vê como é maravilhoso? Por que eu não podia abrir mão desse texto? É muito incrível esse texto. Então veja, né, que aqui ele traz exatamente isso, né, o nosso brilho. E assim, gente, é muito comum e é muito natural isso acontecer. A gente tem que estar atento, né? Muitas vezes as justificativas que vêm dentro do consultório, tanto para as relações quanto para a sua vida pessoal, tá totalmente relacionado com o medo. E aí nas relações, é uma coisa que eu falo e às vezes as pessoas ficam, como assim? Mas que é muito comum, nas relações a gente tem muito medo de ser amado. Como ser amado? É aquilo que eu falei, é muito fácil a gente amar alguém quando ela é só fabulosa, maravilhosa, incrível. Mas o verdadeiro amor também aceita e cabe a nossa humanidade, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E se a gente verdadeiramente entende isso, tudo bem a gente se responsabilizar e verificar, né, se responsabilizar pelo nosso pedaço do bolo. Verificar que aquilo ali realmente é uma dificuldade nossa, que aquilo ali realmente pode ter a ver com a gente, que não é uma coisa só do outro, que ao ter aquela atitude tem a ver comigo também. Eu decidi tomar aquela atitude, que eu não sou vítima do outro, né? Então, isso, mostrar a nossa humanidade, se responsabilizar pela nossa humanidade e pelas nossas ações, tem a ver, dentro de uma relação, tem a ver com a gente viver esse brilho e esse poder. Tem a ver com a gente viver o que é mais poderoso dentro de uma relação, que é o amor, que é o afeto, né? Que é realmente a empatia, né? Que é realmente o amor, né? E não várias nuances distorcidas que a gente conhece sobre o amor, né? Que é ser submisso, salvar, controlar, que são essas nuances distorcidas, escassas, né? De amor, que a gente acha que é amor, mas não é. Então isso, a justificativa dentro de uma relação, ela impede, né, de que a gente viva o poder e a potência e o brilho dessa relação, que é o vínculo, é o amor. E na vida pessoal, uma justificativa, ela atrapalha a gente a viver a nossa potência, né, a viver o nosso brilho, né, a viver tudo isso, né, que traz aqui no texto, que é a nossa potência, que é o nosso brilho, que é a nossa capacidade, né, que é ser visto, né, que é ocupar de fato o espaço da nossa vida, tá bom? Então, queria muito trazer esse texto. Demorou, mas veio. Pra vocês entenderem. Então, isso é uma coisa que eu sempre coloco, né? E eu quero repetir. Que é o que é a autoestima. Gente, a autoestima é a gente reconhecer as nossas capacidades, potências. Porque quando a gente reconhece a nossa capacidade, a nossa potência, o que a gente é bom e etc., a gente fica mais tranquilo e à vontade de também compreender a nossa humanidade, o nosso defeito, a nossa dificuldade. Entende? Porque eu não vou me definir por nenhum dos dois, porque eu sou os dois. A humanidade e a autoestima tem a ver com entender a nossa diversidade, a nossa polaridade, né? Eu sou tudo isso, eu sou acertos, eu sou erros, eu sou contido de tudo isso. E quando eu consigo reconhecer e me responsabilizar por uma dificuldade ou por uma atitude minha, eu consigo só no reconhecimento, né, ter uma atitude, um poder de escolha, né? Então, às vezes eu posso ter uma primeira atitude que eu não gostei, isso não tem a ver comigo, não tem a ver com meus valores, não tem a ver com minha decisão de vida, de quem eu quero ser na vida, isso não tem a ver comigo. Então, numa próxima vez, eu vou ter uma atitude diferente, eu vou ter uma atitude melhor. Porque a tentação é exatamente essa, justificar. E aí, quando a gente tá justificando, não tem autoestima,
tá? Não tem autoestima. Autoestima, gente, não é ser superior, não é viver na superioridade, né? Onde nada te embate, tá todo mundo errado menos eu. Tá todo mundo, eu sou maravilhoso, incrível, perfeito. Não. Isso não é autoestima, isso é superioridade, isso é um outro mecanismo adaptativo que fala sobre uma dor, né? A autoestima é exatamente eu perceber e valorizar a minha humanidade, eu inteiro. Eu tá ali e me aplaudindo nos meus acertos e eu tá ali me responsabilizando, acolhendo e crescendo com as minhas dificuldades e com os meus erros. Isso é autoestima, tá bom? E não ficar tentando ser certo a qualquer custo, né? Isso é você ficar se justificando e isso é você não crescer, né? Você tá em modo reativo e não ativo na vida, né? Só reagindo às coisas que os outros fazem, não escolhendo ativamente quem é você e como você quer se comportar na vida. Então, a justificativa é dificílima. Acontece em todos... Por que eu decidi falar sobre isso hoje, gente? Porque acontece em todos os tipos de personalidade e vai ter a justificativa. Porque eu já falei aqui sobre a personalidade adaptativa da vítima. Mas não é só a vítima que se justifica, são todas as personalidades. Por quê? Porque se é uma adaptação, se eu não tô acolhendo o meu eu inteiro, se eu só acolho uma parte de mim, ou essa superioridade, ou essa inferioridade, vai ter uma zona de desconforto que eu vou querer me justificar e sair. Entende? Então, a vítima, a pessoa que que se sente inferior, ela vai estar sempre justificando por que ela não se sente poderosa, por que ela não se responsabiliza, por que ela não faz as coisas. E a pessoa que se sente superior, ela sempre vai estar querendo se justificar das dificuldades dela, né? Das fraquezas dela, dos defeitos dela. Então, veja, se é uma adaptação, eu já tô falando que é uma parte da minha humanidade, não sou eu inteiro. Então vai ter uma zona de desconforto. E aí vai ter as justificativas. E isso é tão... Estão me vendo? Voltou? Que aqui deu uma paradinha. E isso é tão forte, gente, tão forte, que às vezes eu preciso convencer uma pessoa a ter uma atitude de amor por ela. Você veja como como muitas vezes as justificativas são pra gente não viver o afeto. Às vezes eu preciso convencer. Tô ali pra convencer ninguém na terapia, né? Mas às vezes eu preciso ficar rebatendo justificativas incessantes de uma pessoa pra não se cuidar, pra não ter uma atitude de amor com ela mesma, pra não ter uma atitude de cuidado, de proteção, de se posicionar na relação, de se responsabilizar, né? Por quê? E aí por isso que eu falo, se a gente quer justificar, gente, se a gente tá com foco no problema e a gente quer manter o problema, a gente não quer resolver isso, aquilo ali, a gente pode desenvolver justificativas fantásticas, porque o meu foco não é em resolver, não é ter uma solução, meu foco é ficar no problema. E aí eu posso encontrar justificativas fantásticas pra me manter na minha zona de conforto, tranquilo, porque não é uma questão minha, é uma circunstância, é uma questão do outro, não é uma questão minha. Mas veja, quem paga esse preço sou eu, porque eu que tô vivendo a minha vida, sou eu que tô ali no fim das contas, vivendo o problema. Então, independente de ter outras pessoas ou terem circunstâncias envolvidas, né, eu preciso entender que a decisão do que eu vou fazer com aquilo ali é minha, né? Então, parte do processo terapêutico é tá trazendo essa consciência pra pessoa, tá mostrando que é uma justificativa, que no fim das contas a decisão dela, que ela pode usar da criatividade dela, da decisão pessoal dela, né, do amor por ela, pra tomar uma atitude construtiva, né? E que é isso, a gente pode fazer construções de justificativas fantásticas. Pra quê? Para as pessoas falarem, realmente, fulaninho não tinha outra opção, não tinha outro jeito, ele tinha que agir dessa forma e não se construir, né? E aí quem tá pagando o preço, gente, é você mesmo que não tá se desenvolvendo e crescendo e rompendo, provavelmente, essa zona de conforto que é destrutiva, que te mantém, né, amenizado do seu poder pessoal, né, e da sua potência de vida, tá? Então, exatamente o que a gente perde com as justificativas é o nosso crescimento, é o nosso poder pessoal, né? A nossa decisão é em existir, né? Estar ativo na nossa própria existência, na nossa própria vida, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Ou eu não aprendo reconhecendo o erro, ou seja, quando eu justifico, né, um erro, uma dificuldade, né, um defeito que eu tenho, eu não aprendo com aquilo. Né? Ou seja, eu perco a chance de me desenvolver com aquilo, de crescer com aquela percepção. Você pode ver
Porque as pessoas que têm sucesso, elas têm essa capacidade de autopercepção. Elas têm essa capacidade de autopercepção. De pedir desculpa, de perceber os seus defeitos, de aprender com o outro, né? Assim como de qualificar, verificar e confirmar suas coisas positivas. Mas são as duas coisas, tá? Nenhum nem outro. Ou eu não existo, deixando o outro definir o meu comportamento. Tem um exemplo muito comum disso, né, gente? Assim, muitas vezes as pessoas justificam as atitudes dela, por exemplo. Lá no início da minha vida amorosa, né, eu era muito apaixonada por uma pessoa e aí essa pessoa me traiu. E aí agora eu não confio mais em ninguém, em nenhuma relação, porque essa pessoa me traiu. Gente, olha como isso é colocar um poder em cima daquela pessoa enorme na sua vida. Ela tá pra sempre definindo a sua vida. Você deixou essa pessoa pra sempre manter essa ferida na sua vida. Olha o grau de rastro destrutivo que essa justificativa mantém na sua vida. O grau, né, de destrutividade, ou seja, por causa de uma frustração, por causa de uma atitude destrutiva do outro, eu defino a minha forma agora de me relacionar. Então você tá botando no outro a justificativa, né, da sua de como você vai viver o resto da sua vida. Isso é muito forte, né, gente? É por isso que é muito importante, mesmo diante de situações onde a gente realmente foi vítima, onde a gente realmente passou por dificuldades, teve problemas, crises reais, a gente ter nosso poder pessoal, porque isso é o que vai diferenciar alguém que vai fazer uma construção a partir daquilo, que vai conseguir criar, que vai elaborar uma saída, né, que vai ter um pensamento resolutivo e positivo e conseguir se reinventar, de uma pessoa que vai ficar para sempre dentro daquele buraco, daquela crise, daquele problema e daquela situação destrutiva que viveu. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não colocar o poder da nossa vida na mão do outro, né? Então, se essa pessoa me traiu e etc, não, ok, aquilo é uma questão da pessoa. Como que eu posso me responsabilizar por isso? Eu quero buscar uma pessoa que eu sinta confiança, que eu sinta que tem amor pra me dar, que eu sinta que pronto, e aí eu vou, mas é uma decisão pessoal de como eu vou amar, tá? Então a gente tem que ficar muito atenta que é uma das opções que eu coloquei aqui quando a gente justifica, né? Então quando a gente justifica, a gente perde a oportunidade de crescer. Quando a gente justifica, a gente tira o nosso poder sobre a nossa vida e dá esse poder para outra pessoa determinar como a gente vai se comportar. E terceiro, eu adio e me abandono, né? Então, muitas das nossas justificativas têm a ver com a gente não sair da nossa zona de conforto. O que significa metas, né? O que é essa palavra metas? A gente só coloca como metas, gente, coisas que são desafiadoras pra gente, né? Coisas que a gente dá conta de fazer e que é fácil pra gente, não é uma meta. Já acontece, a gente já faz. Né? Então, meta geralmente fala sobre coisas que são desafiadoras, que a gente tem dificuldade, que de alguma forma exige da gente um comportamento, uma atitude, uma emoção, né, desafiadora que sai da minha zona de conforto. Então, é muito natural, né, a gente ficar exatamente se justificando para não ter uma atitude, para não se comportar, para não se movimentar naquela meta. Né? Então, por isso que a gente tem que estar muito atento, né, gente, com as nossas metas, os nossos sonhos, as nossas vontades, pra gente questionar quais as atitudes que a gente tá tendo hoje, se elas são coerentes com essa busca ou se elas são incoerentes, né? Ou se eu tô ali me justificando, alimentando justificativas, né, pra não brilhar e viver o que eu quero, o meu desejo, o meu querer, e ficar ali nessa zona de conforto, né, me reprimindo, me desqualificando, me abandonando, a partir dessas justificativas, tá? Então, atenção às justificativas com você mesma. Veja, as justificativas, elas podem acontecer em vários âmbitos da nossa vida, né? Na nossa vida amorosa, nos nossos vínculos sociais, na nossa vida profissional, né? Na nossa vida pessoal. A justificativa pode estar contaminando qualquer um desses ambientes. Então, vale aí uma reflexão a partir de tudo isso que eu falei hoje, tá? E aí, gente, uma parte que é importantíssima, que eu anotei aqui, que é importantíssima, é entender que processo de vida, processo de desenvolvimento é um processo individual. Quer dizer o quê? Quer dizer que
as relações, elas trazem desafio realmente. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes, que viveram coisas diferentes, que têm medo de coisas diferentes, que reagem à vida de formas diferentes, que se adaptou, né, às repressões e às questões culturais e tem uma vida familiar diferente. Então são duas pessoas diferentes que vão se relacionar. E veja, a individualidade, gente, é uma das coisas mais poderosas e mais incríveis que a gente tem. Imagina se fosse todo mundo igual. Qual o crescimento que a gente ia ter? Como é que a gente ia aprender alguma coisa? Como é que as coisas iam se construir na vida? Porque se todo mundo gostasse de psicologia, todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse a mesma opinião, todo mundo tivesse... Não tem crescimento. Não tem crescimento na vida. Então, a diferenciação, a individualidade é uma das características, né, de mais poder na humanidade. O fato de sermos diferentes é o que faz a gente crescer. Às vezes ouvir a opinião do outro me acrescenta, ler um livro me melhora, ouvir uma crítica me faz refletir. Então, veja que essa diversidade, ela é poderosa, ela é o que gera movimento na vida, é o que gera movimento na nossa humanidade. Então, o que acontece? Vem duas pessoas para uma relação. E aí, o que acontece muitas vezes? Um alimenta, né, a neurose do outro. Então eu já dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu sou salvador, eu sou vítima, eu me sinto incapaz, eu sinto que eu tenho que ser responsável e salvar todo mundo. Então, eu te salvo, você reforça que você não é capaz, me pede de novo, eu me abandono, te salvo de novo, e aí a gente fica nesse ciclo. Esse ciclo, ele é alimentado pelo quê? Pela justificativa. Você pega um ciclo de violência psicológica, de violência física, ela também é alimentada pela justificativa dos dois, tanto da vítima quanto pelo agressor. O agressor se justifica que ele bateu ou que ele agrediu porque o outro fez isso, porque você saiu de roupa curta, ou porque você... Então o agressor justifica a atitude dele pela vítima, e a vítima se mantém na relação com o agressor também pela justificativa, que às vezes mas pelo menos ele faz isso por mim, mas pelo menos mais eu dependo dele nisso, ou mais... Então veja, a justificativa, gente, realmente é uma coisa é um instrumento de destrutividade que a gente tem que estar muito atento, porque a gente pode se manter em situações muito ruins, muito destrutivas, assim como pela justificativa, né? Assim como a gente pode nunca viver a nossa potência, o nosso brilho, também pelas justificativas. Então, fiquem atentos, porque pode acontecer por essas duas coisas. Então, veja, o processo de crescimento, gente, é um processo individual. É por mim, é pra mim. Quem que vai estar com você a sua vida inteira sem escolha? Você. É você com você mesmo. Às vezes essa relação um dia pode acabar, né? Às vezes aquele emprego posso sair daquele emprego, às vezes, então não vai caber, eu vou estar encontrando de novo novas justificativas, vou estar de novo repetindo as minhas dificuldades. Então, veja que o processo, ele é individual, né? A vida, ela é individual, a gente se relaciona para crescer, mas o processo, o crescimento e o desenvolvimento na vida é individual. Não é uma responsabilidade do outro, é uma responsabilidade minha, né? E ele tem que acontecer individualmente. Se a sua parceira ou seu parceiro tem uma atitude e que essa atitude gera outra atitude em você, analise. Veja por que essa pessoa consegue me agredir ou consegue me fisgar, né? A gente usa muito essa palavra. Me fisgar. Qual é a minha neurose que essa pessoa fisga? É importante. Por que quando aquela pessoa faz tal coisa eu fico tão irritado? Porque muitas vezes, dentro de um relacionamento, as pessoas sabem como ferir umas outras, né? Elas sabem como atingir o ponto da outra. E aí, como que eu tiro o poder dessa agressão? Olhando pra mim, resolvendo em mim. Por que isso me fere? Por que quando essa pessoa, sei lá, né, desqualifica a minha ideia, eu fico tão possessa, indignada? Por que eu sempre tenho que ter razão? Né? Ou por que quando essa pessoa diz não pra mim, eu fico tão chateada, amargurada? Por que essa pessoa sempre tem que dizer sim? É uma carência minha? O que é? A gente precisa. É um processo individual. Por mais que exista o erro do outro, eu preciso olhar pra mim como aquilo me afeta, pra eu poder também resolver isso em mim. Mesmo que a solução seja, por exemplo, eu vou embora dessa relação. Essa pessoa me agride, essa pessoa me destrói, eu não quero estar nessa relação. Né? Mas é muito importante que você entenda que você é um agente ativo na sua vida sempre. Sempre. O que você vai fazer das situações, das relações
é sempre uma escolha pessoal. E você vê, isso se confere, gente, na diversidade, né? Você vê como tem pessoas que vivem coisas muito parecidas e que têm atitudes muito diferentes na vida. O tempo todo, né? Então a justificativa é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela não só mantém a gente reprimido e vivendo situações tóxicas e abusivas, como também impede da gente crescer e desenvolver, tá bom? Eu tô lendo aqui, montar uma dupla sertaneja que tudo se resolve. Ai, gente. Então, olha só. Vou fazer aqui a última frase, tá? Que eu geralmente faço nas lives pra dar uma lidinha no que vocês comentaram. E essa é uma frase de Rogers. O ego é dotado de um poder, de uma força criativa, a que chamamos de vontade. Por que eu decidi colocar essa frase? Porque é isso. Se a gente quiser, né, ter uma atitude resolutiva na nossa vida, né, se a gente quiser resolver um problema, a gente sempre vai ter instrumentos criativos internos para fazer. Com certeza absoluta, isso é uma coisa que eu garanto para vocês. A gente sempre pode ter instrumentos de resolução na vida. Algumas soluções podem vir mais fáceis, algumas soluções mais difíceis, mas sempre existe uma saída, sempre. A gente precisa se perguntar, né? Eu tô disposto para desenvolver esse instrumento? Eu tô disposto a ter essa atitude para sair dessa situação, para resolver isso, para me promover, para resolver essa situação, para acolher o meu defeito? Eu tô disposto? Essa é a pergunta, porque sempre haverá. Né? Então, é isso. O ego, ele é dotado desse poder, que é o poder criativo, de ter a vontade de. Quando a gente tem vontade de, a gente vai lá e resolve. A gente vai lá e consegue fazer. E aí todas as justificativas caem por terra, né? Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da live, né? Eu sempre faço as lives com muito carinho, querendo muito ajudar vocês, dar uma palavra de incentivo, de apoio, de nutrição, né? Então, pra gente poder viver aí o melhor da vida, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da live. A live vai ficar, tá? Salva lá no YouTube, como eu sempre faço. Eu vou estar subindo hoje, tá? A live de quinta, que foi uma live muito boa também, que eu falei um pouquinho sobre as feridas emocionais. E na quinta-feira agora, gente, às 19h30, eu vou estar fazendo aqui. Já tá puxando minha blusa de novo. Para, filho. Eu vou estar fazendo uma live falando sobre codependência, que é um tema que eu tenho vários vídeos já, e aí tem alguns tópicos e algumas coisas que eu quero pontuar aqui na live com vocês, que é uma das coisas que também contamina muito as relações, né, e a justificativa também é uma forma de codependência. Eu quero abranger um pouquinho mais esse tema, tá bom? Obrigada pelo carinho de todo mundo, que bom, Gabriel, que você gostou. Irene, obrigada pela companhia. Magda, obrigada, tia. Adriana, deixei minha sessão de terapia por questão financeira e desde lá estou em processo com suas lives. Importante que você saiba a potência do seu trabalho. Obrigada, Alex. Que mensagem maravilhosa. Obrigada mesmo, viu? Que bom que tá te tocando e te ajudando. Vem pro Goiás montar uma dupla. Vou pensar no seu caso. Quem sabe eu não apareço aí no Goiás com uma dupla sertaneja. Pode acontecer em crises de ansiedade sentir o corpo pegando fogo? Pode. Pode, né, Tereza? Assim, as reações corporais de uma crise de ansiedade, elas são diversas, né? Então, como gera uma descarga de adrenalina muito forte no corpo, isso pode ser, sim, um dos sintomas. É importante buscar uma ajuda psicológica e psiquiátrica também, né? Pra te ajudar, te dar mais suporte aí nesse processo. Como resolver sentimento de rejeição, complexo de inferioridade? Glaucio, né? Glaucio, eu tenho uma live que eu falei só sobre isso, só sobre o medo de rejeição. Vai lá no meu YouTube, o link tá aqui no Instagram, na minha bio ali, na descrição da bio do meu Instagram, tem o link, que é Adriana Souza Psi, é igualzinho o meu Instagram. Vai lá no meu YouTube, tem uma playlist, tá, gente? Só de lives pra vocês. E aí dá uma olhadinha que eu tenho uma live inteira, mais de 40 minutos, só falando do nosso medo de rejeição. Tá bom? Acho que pode te ajudar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Boa noite. Aqui, a Adriana mandou. Casada desde meus 16 anos, 2 filhas, 32 anos, querendo me separar e tô com medo de começar de novo.
Tá bem, Adriana, esse é um medo realmente. A separação ou o divórcio é uma decisão que muda a nossa vida, né? Então não é uma coisa simples, fácil, né? Mas busque suporte, busque apoio, né? Para fortalecer, né, a sua autoestima, o seu direito de estar na vida de forma, vivendo o melhor que você pode viver, né, uma relação saudável e primeiro, né, viver com você mesmo. 16 anos realmente é muito novinha e tá bom, né, gente, parte da nossa saúde emocional é entender que às vezes as relações podem ser encontros e em outros momentos pode ser desencontros, né, é muito bom e muito bonito pessoas que vivem a vida inteira com uma relação, mas desde que isso não seja ao custo da felicidade de nenhum dos dois, né? Então, busque apoio, suporte, a gente não tem que dar conta de tudo sozinho, né? Uma separação é realmente uma coisa muito, muito sofrida. Tá bom, gente, obrigada pelo carinho de todos, pela paciência de estar lá buscando o texto, mas eu espero que vocês tenham gostado do texto, que eu amo esse texto, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até quinta-feira. Logo mais eu vou estar subindo essa live também, tá bom? Tchau!